Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um questionário da Polícia Rodoviária Federal que perguntava qual era a orientação política, inclusive a orientação partidária dos integrantes da Polícia Rodoviária Federal, né? Olha que absurdo isso. Claramente o Lula está querendo fazer perseguição política desse pessoal. Vocês lembram quando surgiu no governo Bolsonaro uma lista de esquerdistas e coisa e tal, e que o Supremo imediatamente falou não que não pode, porque o governo não pode olhar a situação da pessoa, qual é a orientação política da pessoa, e não pode, é proibido isso daí, fazer discriminação e coisa e tal. Agora a esquerda está fazendo exatamente isso, tá? Mas, de novo, lembra, é o que eu falo para vocês, sempre que você vê essa situação, mas a esquerda pode fazer e não é atingida, a direita, quando faz, o pessoal fica todo cheio de coisa, prisão e coisa e tal. É um absurdo isso? É um absurdo, eu concordo, é injustiça. Mas lembra, isso acontece porque a direita dói neles. A esquerda não dói, a esquerda eles não estão nem aí. A direita dói, eles estão com medo da direita. É por isso que tem tanta coisa desse tipo lá, né? Isso, é lógico, por um lado, é uma indicação de injustiça, é um absurdo o que está acontecendo, mas por outro lado também mostra que a gente está ganhando essa guerra. A verdade é essa. Tiraram o Bolsonaro do jeito que fizeram, tudo para tirar o Bolsonaro do poder, achando que iam acabar com o movimento bolsonarista, fizeram a coisa toda e estão percebendo que perderam, que não conseguem mudar isso, que a coisa é muito mais profunda, né? Olha só esse caso aqui absurdo. Essa notícia foi sugerida por Christian e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a notícia saiu aqui no Poder 360. Curso da Polícia Rodoviária Federal tem questionamento sobre afinidade partidária. Olha só, tá aqui, ó, tem imagem aqui, ó. Quem faz esse curso é um curso de direitos humanos. Aliás, isso é muito engraçado, porque a PRF fala que o teste é facultativo. Só que o teste faz parte de um curso obrigatório de direitos humanos para policiais formados antes de 2022. Ou seja, não, então não é facultativo, você tem que fazer o teste, né? E aqui tem uma imagem da tela mostrando aqui, ó. Então pergunta se é o seu sexo, né? A idade, a raça, quantos TAI já realizou anteriormente, deve ser teste de alguma coisa aqui. A identidade política, se é direita, esquerda, extrema esquerda, centro-direita, centro-esquerda, ou centro, eu imagino. Não está mostrando quais são as opções aqui. Mas você preenche essa informação ali, tem que dizer de que orientação, de que lado você é, né? Aqui, ó, afinidade partidária. Qual partido que você está ligado? E aqui, olha só os partidos que tem aqui, ó. Democratas, Partido Democrático Trabalhista, PDT, PMDB, PSDB, PSL, PT, PTB, Partido Verde, outros. Ou seja, pega só os principais partidos ali, tanto o PL, né? Tem o PL aqui, não, o PL não tem. Tem PSL, mas não tem o PL. O PL do Bolsonaro não está aqui. Mas enfim, e você tem que preencher isso daqui, né? Diz o pessoal da PRF que não tem nada a ver, que o teste é coisa, e o teste serve apenas para que o policial faça uma autorreflexão sobre a influência ideológica durante a integração policial com grupos vulnerabilizados e coisa e tal, e que esse exame é anônimo, ou seja, não há uma... o dado não fica registrado na ficha do policial, né? Sim, acredite nisso, né? Acredite nisso, que o pessoal não quer saber qual a sua orientação partidária na hora de te dar promoção ou não, e coisa e tal. Enfim, é esse tipo de coisa aqui. Eu, se fosse policial rodoviário federal, diria, não, eu sou do PT. Extrema esquerda, bota aqui, extrema esquerda PT. É isso daí, pô. Melhor chance de subir na vida na Polícia Rodoviária Federal, né? Enfim, um absurdo esse tipo de coisa, e um absurdo que vem no contexto justamente do desespero da esquerda. Por quê? Porque a esquerda sempre achou que estava dominando a coisa, que dominou tudo, né? Que controlava as suas redes de comunicação, controlava as universidades, achava que estava tudo controlado, e de repente se surpreendeu com a força da direita. A direita apareceu e conseguiu conquistar muitos corações e mentes. A esquerda não consegue mais. A esquerda fica tentando conquistar corações e mentes das pessoas e não consegue mais. Houve uma época que conseguia. Hoje em dia não consegue mais. E aí, esse é o desespero do pessoal. Eles estão tentando, por métodos institucionais, resolver um problema que é insolúvel, porque é um problema que vem de origem, né, que vem da própria opinião das pessoas. Enfim, um absurdo isso daqui. Não estou dizendo que não seja um absurdo, não. É um absurdo completo isso daqui. Mas, de novo, lembra, isso daqui é porque eles estão desesperados com essa situação.
Por que que prende o pessoal da direita? Por que que Bolsonaro está sendo acusado no caso das joias e o Lula não foi? Nossa, absurdo, injustiça. É verdade, tudo isso é verdade, é um absurdo, é uma injustiça e coisa e tal. Mas lembra, tá doendo nesse pessoal, tá doendo. Eles estão se sentindo machucados por dentro com esse negócio do Bolsonaro ter tanto poder político ainda, né? Eles querem porque querem acabar com o poder político de Bolsonaro, só que eles só têm a coisa centralizada, a hierarquia, e eles não conseguem, estão tentando pregar um parafuso, usar um martelo para pregar um parafuso. Não vão conseguir, não é assim que funciona. Eles não têm a ferramenta adequada para fazer a coisa funcionar, né? E qualquer ferramenta adequada é aquilo que eu falei para vocês. As redes sociais, você tem um argumento, você precisa de uma ideia que tenha eco na cabeça das pessoas, que as pessoas percebam que aquilo ali faz sentido, aquilo ressoa na cabeça da pessoa, né? Como a esquerda não tem ideias desse tipo, as ideias da esquerda são ultrapassadas, são ideias velhas, isso acaba piorando a situação deles. Eles não conseguem mais conquistar corações e mentes das pessoas, né? Enfim, aí recorrem a esse tipo de coisa aqui que não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas isso aqui não é a única coisa preocupante não, tá? Não sei se vocês estão cientes, mas existe uma PEC que o Lewandowski está fazendo justamente para integrar as polícias todas, o chamado Sistema Único de Segurança Pública, né? Eles estão colocando aqui o Lewandowski como se fosse um grande gestor de segurança pública. Porcaria nenhuma, o cara é um juiz, a única especialidade dele era sentar em cadeira e fazer socialismo lá na cadeira de juiz, e nada além disso, né? Mas estão colocando ele como um grande cara que vai fazer a PEC do SUSP, né? O Sistema Único de Segurança Pública. E qual que é a ideia do SUSP? Eu acho uma ideia ruim. É justamente você unificar as polícias todas, né? A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, a ideia desse sistema é que ela se tornaria a Polícia Ostensiva Federal. Então você tem a Polícia Federal, que é a polícia investigativa, hoje ela faz tanto papel investigativo quanto ostensivo. A ideia seria manter a Polícia Federal mais como um trabalho de investigação, como o FBI americano, e a Polícia Rodoviária Federal cresceria para fazer a parte ostensiva. Aí eu não sei como é que faria, por exemplo, questão de aeroportos, né, que hoje é a Polícia Federal que faz isso, né? É uma coisa ostensiva, né? O policiamento de aeroportos e coisa e tal é um policiamento ostensivo. Qual que é a diferença? Ostensivo é aquele policial antes do crime. É o cara que fica tomando conta, que está ali na frente, né, nos estados é a polícia militar. É o cara que fica vigiando as ruas e coisa e tal, para evitar que o crime aconteça. Aí, depois que o crime aconteceu, vem a polícia investigativa, que é nos estados é a polícia civil, e no governo, a ideia que eles estão tendo aqui, hoje no governo federal, a PF faz os dois lados. Tem tanto a parte ostensiva quanto a parte investigativa. E a Polícia Rodoviária Federal é a questão de rodovias, né? A ideia deles é fazer essa Polícia Ostensiva Federal, que incluiria PRF, e a Polícia Federal mesmo ficaria só com a parte investigativa, que é, depois que aconteceu o crime, roubaram não sei o que lá, aí a polícia vai investigar o que foi roubado. Se for um crime comum, a polícia continua sendo a Polícia Civil Estadual. Se for um crime federal, a polícia Federal que vai fazer essa investigação, né? Então, essa é a ideia. Mas o grande problema disso daqui é que isso cria, de fato, uma estrutura que o governo federal começa a controlar todas as polícias, nos estados inclusive, né? E já imaginou isso? O problema disso, né? Ou seja, se você tem um governo federal bom, não tem problema. Imagina o Bolsonaro voltando aí. Ia ser ótimo isso. Ele controla todas as polícias de todos os estados. Mas imagina o outro lado, imagina o Lula ganhando isso daí, né? Ou seja, esse é que é o problema. O ideal é você ter essa descentralização para evitar esse acúmulo de poderes no governo federal e que leva a tantos problemas aí. Eu acho uma PEC terrível aqui, essa PEC da Sistema Único de Segurança Pública, mas vamos ver aqui, olha só os principais pontos aqui da PEC. Coloca o Sistema Único de Segurança Pública no texto da Constituição. Ele chegou a ser criado em 2018 no governo Temer, pelo Raul Jungmann, mas está em lei ordinária e, por enquanto, não tem força, não consegue ser implementado, né? A proposta dá mais poder à União para definir normas gerais, como o uso de câmeras corporais por agentes e diretrizes para uma política de segurança nacional pública. Ou seja, o governo passa a mandar tudo. Eu acho isso errado. O Brasil tem que descentralizar mais. Quanto mais descentralizado, melhor. Esse negócio de centralizar tudo no governo é a ideia comunista do Lula mesmo, né? Enfim, aqui ó, a proposta cria uma nova polícia a partir da PRF, ela deixa de ser apenas rodoviária e passa a ter atuação ostensiva nacional em ferrovias e hidrovias, podendo ser requisitada por estados, como acontece com a Força Nacional.
O nome ainda não está definido, mas seria uma Polícia Ostensiva Federal, né? Enfim, ele fala sobre articulação de polícias e coisa e tal. Essa parte de articulação de polícias, isso é uma coisa interessante, você ter realmente troca de dados, informações, isso ainda é uma coisa que está carente ainda entre as polícias brasileiras. Mas a verdade é, botar tudo sobre um controle centralizado é ruim, é o paradigma da centralização. Quanto mais você centraliza, mais as decisões são erradas, mais se erra na hora de tomar decisão. Então, melhor é descentralizar mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.